Se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Entre os grandes nomes da Igreja, poucos brilharam com a luz de Santo Agostinho. Bispo, doutor da Igreja, gênio da filosofia e, acima de tudo, um convertido apaixonado por Deus. Um dos maiores nomes do cristianismo e da filosofia ocidental. Aurelius Augustinus nasceu no ano de 354 d.C., na cidade de Tagaste, no norte da África, atual Argélia. Desde o início, sua vida foi marcada por um grande contraste. De um lado, sua mãe, Mônica, uma cristã fervorosa e incansável na fé. Do outro, seu pai, Patrício, um pagão de costumes mundanos e temperamento forte. Muitas dúvidas também o rondaram, paixões e uma busca incansável por sentido. Ainda adolescente, mergulhou no mundo dos deleites e do orgulho intelectual. Foi movido por paixões, vaidade, sede de fama e prazeres carnais. Aos 17 anos, em Cartago, uma cidade agitada e cosmopolita do Império Romano, mergulhou num estilo de vida que ele mesmo definiu como uma longa doença da alma. Ele se envolveu com bebedeiras, diversões vulgares e relacionamentos ilícitos. Costumava dizer que, naquela época, tinha vergonha de ser menos vergonhoso que os outros. Era orgulhoso de sua habilidade em vencer debates e brilhar nos estudos, mas no íntimo, sentia-se vazio. Teve um relacionamento estável com uma mulher, cujo nome nunca revelou, com quem viveu em concubinato por mais de 13 anos. Dessa união nasceu seu filho Adeodato, cujo nome significa dado por Deus. Tinha apenas 17 anos quando se tornou pai. Amava profundamente o filho, que cresceu ao seu lado. Adeodato herdou a inteligência do pai e impressionava os mestres com sua sabedoria, mesmo muito jovem. No entanto, morreu ainda na adolescência, com cerca de 16 anos, deixando Agostinho profundamente abalado. Buscava respostas para os grandes mistérios da vida, mas longe do Deus de Abraão. Foi professor, escritor, bispo e, acima de tudo, um pensador honesto sobre suas próprias falhas. Seu livro mais famoso, As Confissões, revela sua luta interior e sua transformação radical. Ele uniu fé e razão, influenciando séculos de filosofia e teologia. Ajudou a definir temas centrais do cristianismo, como a graça, o pecado original e a natureza da Igreja. Sua sinceridade e humanidade fazem dele uma figura próxima de nós, alguém que não escondeu suas dúvidas, mas as enfrentou com fé e coragem. Foi educado nas melhores escolas do Império Romano. Sua inteligência era notável, e logo se destacou no estudo da retórica e da filosofia, primeiro na cidade de Madaura, na atual Argélia, e depois em Cartago, na Tunísia. Contudo, desde cedo, começou a se afastar dos valores cristãos que sua mãe lhe ensinava. Ele procurou sentido na filosofia, mergulhando em doutrinas como o maniqueísmo, que explicava o mal como um princípio externo, isentando o homem da responsabilidade moral. Era uma fuga, uma forma de evitar encarar seus pecados como escolhas pessoais. Ainda assim, seu coração permanecia inquieto. Enquanto Santo Agostinho se entregava à vida mundana, sua mãe, Santa Mônica, sofria profundamente. Ela era uma mulher de fé imutável, que rezava e chorava diariamente pela conversão do filho. Muitas vezes, tentou corrigi-lo com palavras, mas ele zombava da fé cristã. Em momentos de desespero, ela chegou a ser expulsa da casa onde ele estava, e mesmo assim, não desistiu. Enquanto Agostinho se afastava de Deus, Santa Mônica nunca desistia. Chorava e rezava dia e noite pela conversão de seu filho. Chegou a seguir Agostinho até a Itália,
acompanhando cada passo com amor incansável, tentando mantê-lo perto da luz de Cristo. Certo dia, um bispo, ao ver sua dor, disse a famosa frase: É impossível que um filho de tantas lágrimas se perca. Durante anos, ela viveu um verdadeiro martírio interior, vendo seu filho se afastar de Deus e da verdade. Ela entendia que o maior bem que uma mãe pode querer para um filho não é o sucesso, nem o prazer, mas a salvação eterna. Durante quase 10 anos, Agostinho foi adepto do maniqueísmo, uma seita que pregava a existência de dois princípios eternos, o bem e o mal, o que eliminava a responsabilidade moral individual. Ele buscava explicações fáceis para o problema do mal, tentando racionalizar a vida, mas evitando o chamado à conversão. Depois, desencantado com os maniqueus, aproximou-se do ceticismo acadêmico e do neoplatonismo, lendo com admiração obras de Platão e Plotino, mas apesar de seu progresso intelectual, seu coração permanecia inquieto. Ele buscava a verdade, mas não encontrava a paz. Decepcionado, mudou-se para Roma e depois Milão, buscando sucesso como professor. Sua conversão foi uma batalha interna intensa. Apesar de convencido intelectualmente, ele lutava para abandonar antigos hábitos. A mudança de vida começou quando Agostinho conheceu Santo Ambrósio, bispo de Milão. Impressionado não apenas por sua eloquência, mas pela profundidade espiritual e pelo equilíbrio entre razão e fé, Agostinho passou a escutar seus sermões. A leitura da Bíblia, que antes desprezava, passou a tocá-lo profundamente. O momento decisivo veio em 386, em um jardim em Milão, quando, em crise interior, ouviu a voz de uma criança que dizia: "Toma e lê." Ele abriu a Bíblia na carta de São Paulo aos Romanos. Comportemo-nos honestamente, como em pleno dia. Nada de orgias e bebedeiras, de desonestidades e libertinagens, de rixas e ciúmes. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não cuideis da carne, satisfazendo os desejos. Essas palavras penetraram seu coração. Ele decidiu abandonar sua antiga vida. Imediatamente, sentiu paz e decidiu mudar de vida. Pela primeira vez, viu o cristianismo como uma opção respeitável para sua mente inquieta. Ele abandonou a carreira e se preparou para o batismo. Na Páscoa de 387, foi batizado por Santo Ambrósio, iniciando uma nova vida. Se converteu aos 32 anos, depois de anos de afastamento. Logo após o batismo do filho, Mônica disse, emocionada: Nada mais me atrai nesta vida. Meu desejo maior era ver-te cristão, e Deus me concedeu isso em abundância. Pouco tempo depois, sua mãe, Santa Mônica, morreu na cidade de Ostia, no Império Romano, feliz por ver seu filho convertido. Agostinho voltou para a África com o coração transformado, disposto a viver para Deus. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. 30 anos estive longe de Deus, mas, durante esse tempo, algo se movia dentro do meu coração. Eu era inquieto, alguém que buscava a felicidade, buscava algo que não achava. Mas tu te compadeceste de mim e tudo mudou, porque tu me deixaste conhecer-te. Entrei no meu íntimo sob a tua guia, e consegui, porque tu te fizeste meu auxílio. Após sua conversão, Agostinho dedicou-se a entender Deus, o ser humano e o sentido da vida. Para ele, todos têm um desejo profundo por Deus, mesmo sem perceber. Fizeste-nos para ti, Senhor, e nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. Quem me dera descansar em ti? Quem me dera vires a meu coração, inebriá-lo a ponto de esquecer os meus males, e abraçar-te, meu único bem.
desenvolveu a ideia do pecado original. O ato de Adão e Eva é chamado de pecado original. Ele representa a desobediência e a rejeição da autoridade de Deus, onde a humanidade escolheu determinar por conta própria o que é certo ou errado. O pecado original rompeu a harmonia que existia entre a humanidade e Deus, separando-os de sua presença e graça. A Igreja Católica ensina que o pecado original não é um pecado cometido, mas um estado contraído. Isso significa que a natureza humana foi afetada, perdendo a santidade original e transmitindo aos seus descendentes uma inclinação para o pecado e a fraqueza moral. Herdamos uma inclinação ao mal e precisamos da graça de Deus para superá-la. A graça é o amor gratuito de Deus, que nos transforma e nos permite escolher o bem. Ele distinguiu entre o amor egoísta e o amor a Deus, ensinando que a verdadeira felicidade está em amar a Deus acima de tudo. Agostinho também revolucionou a filosofia do tempo e da memória, mostrando que o tempo é uma experiência da alma. O passado vive na memória, o futuro na expectativa e o presente na atenção. Para ele, a memória é o espaço interior onde encontramos a nós mesmos e a Deus. Se o bem vem de Deus, o mal se origina da ausência do bem, e só pode ser atribuído ao homem, por conduzir erroneamente as próprias vontades. De volta a Tagaste, fundou um mosteiro e passou anos vivendo em comunidade, dedicado à oração e ao estudo. Em 391 foi ordenado sacerdote em Hipona, também na Argélia, e em 395 tornou-se bispo da cidade. Permaneceu nesse ministério até sua morte. Como bispo, Agostinho foi um pastor incansável. Pregava quase todos os dias, escrevia cartas, combatia heresias e orientava o povo na verdade da fé. Seu pensamento profundo moldou não só a teologia cristã, mas também a filosofia ocidental. Seus sermões eram claros e acessíveis, aproximando a fé das pessoas comuns. Agostinho também atuou como juiz e administrador, sempre buscando justiça e caridade. Sua liderança inspirou a ordem agostiniana e marcou a história da Igreja. Mesmo diante de perdas pessoais, como a morte da mãe e do filho, manteve-se firme na missão. Sua vida em Hipona foi de serviço, estudo e defesa apaixonada da fé. Ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos. O legado de Agostinho, também chamado de Doutor da Graça, atravessa séculos. Suas confissões são a primeira grande autobiografia, explorando a alma humana e a busca por Deus. Na obra A Cidade de Deus, ele refletiu sobre a história, o amor e a sociedade, influenciando a política e a teologia. Suas ideias sobre graça, pecado e liberdade moldaram o cristianismo. Sua honestidade e profundidade continuam a inspirar quem busca sentido e transformação. Ele nos lembra que a busca pela verdade é cheia de dúvidas, mas sempre possível. Ele não ficou conhecido por realizar muitos milagres físicos, como outros santos. Mesmo assim, existem relatos de acontecimentos extraordinários em sua vida, como a cura de um menino cego em Milão e a recuperação de um doente durante o cerco de Hipona. Mas o maior milagre de Agostinho não está nesses fatos. Ele está em sua inteligência e no impacto de suas ideias. Seus escritos sobre fé, amor, graça e a busca pela verdade continuam até hoje ajudando milhões de pessoas a refletir, mudar de vida e se aproximar de Deus. É por isso que Santo Agostinho é lembrado não só como um santo, mas também como um dos maiores pensadores da história da Igreja. Principais pontos da sua teologia incluem:
A graça de Deus. Agostinho dizia que o ser humano, sozinho, não consegue vencer o pecado. Precisamos da graça, que é o dom gratuito de Deus para escolher o bem. O pecado original. Ele ensinou que todos herdamos de Adão e Eva uma inclinação para o mal. Por isso, precisamos do batismo e da ajuda de Deus para recomeçar. Sobre o amor, afirmou que o amor a Deus nos leva à verdadeira felicidade, mas o amor desordenado às coisas do mundo nos afasta dele. Ele também refletiu sobre o tempo e a memória. O passado vive em nossa memória. O futuro está na expectativa. E o presente é o momento de atenção em que encontramos Deus. Para Agostinho, no fim da história, o amor de Deus será vitorioso. Por isso, seu maior ensinamento é claro: somente a graça e o amor de Deus nos dão a verdadeira felicidade. Nos anos finais de sua vida, Santo Agostinho era bispo de Hipona, na atual Argélia. Em 430 d.C., a cidade foi cercada pelos vândalos, um povo germânico que havia invadido o norte da África. Enquanto o cerco avançava, Agostinho já estava idoso e bastante doente, provavelmente com febre alta causada por uma enfermidade prolongada. Durante sua doença, Agostinho pediu que lhe fossem copiadas e colocadas diante de seus olhos as orações penitenciais dos Salmos. Ele queria passar seus últimos dias rezando, em espírito de humildade e entrega a Deus. Passava grande parte do tempo em silêncio e recolhimento, pedindo perdão a Deus e preparando-se para a eternidade. Enquanto o santo estava doente, a cidade sofria com a fome e a violência causada pelo cerco dos vândalos. Muitos cristãos temiam pela destruição, mas Agostinho aconselhava o povo a manter a fé, lembrando que, mesmo diante da queda das cidades humanas, a verdadeira esperança está na cidade de Deus, que jamais será destruída. Santo Agostinho morreu em 28 de agosto de 430, aos 75 anos, dentro de Hipona ainda sitiada. Pouco tempo depois de sua morte, a cidade caiu diante dos invasores. Mas, por respeito ao bispo, a basílica e sua biblioteca foram preservadas, o que permitiu que suas obras chegassem até nós. Agostinho não deixou apenas lembranças de um bispo santo e pastor dedicado. Seu último milagre foi partir desta vida em oração, oferecendo-se a Deus no meio de um tempo de dor e guerra. Sua herança maior está em seus escritos e no exemplo de confiança na graça divina até o fim. Após sua morte, o povo já o reconhecia como santo. Ele foi venerado desde cedo, sem um processo formal de canonização como conhecemos hoje. Na época, os santos eram reconhecidos principalmente pelo culto espontâneo dos fiéis e pela confirmação dos bispos e papas. O Papa Bonifácio VIII, no final do século XIII, confirmou oficialmente o culto a Santo Agostinho, reconhecendo-o como santo e doutor da Igreja. O título de doutor da Igreja é dado a alguns santos que, além de viverem em santidade, deixaram uma contribuição especial de sabedoria para toda a Igreja. Esses santos ajudaram a explicar melhor a fé cristã, aprofundaram a teologia e escreveram obras que continuam a guiar os fiéis ao longo dos séculos. Ser doutor da Igreja significa que Santo Agostinho não foi apenas santo pelo exemplo de vida, mas também mestre de sabedoria para todos os tempos. Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, peço que se inscreva em nosso canal. Curta, comente e compartilhe. Não custa nada e ajuda um montão. Obrigado.